Olá, meu irmão, minha irmã. Aqui nos encontramos outra vez, eu aqui na TV Evangelizar, você aí na sua casa, mas nos encontramos, a evangelizar nos aproxima. Encontramos-nos para a leitura orante da palavra. É para este domingo, 11º domingo do tempo comum, dia 14 de junho. E a palavra a ser proclamada no Evangelho deste 11º domingo do tempo comum é Mateus, capítulo 9, versículo 36 até 10, capítulo 10, versículo 8. Como sempre, é esse o caminho. A leitura orante da palavra começa pela leitura da palavra. Vamos a ela. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e curar toda a doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12, dizendo-lhes: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, e diantes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por onde andardes, proclamai: o reino dos céus está próximo. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dai. É este, meu irmão, minha irmã, o Evangelho deste 11º domingo do tempo comum. Vamos observar. Estamos no final do capítulo 9 e início do capítulo 10. Os 2 capítulos anteriores, o 8 e o 9, o que encontramos neles? A cura de um leproso, muitas curas, aliás, a tempestade acalmada, os possessos de Gadara, o paralítico, a mulher com fluxos hemorrágicos, o possesso mudo. E agora, o evangelista, chegamos ao final do capítulo 9, e o evangelista nos apresenta como que um resumo e um retrato do que Jesus fizera e do que ele contemplava, observava, daquilo que ele verificava. E o que verificou? Multidões cansadas e abatidas, porque não tem pastor.
A ovelha, no Oriente, à época, sozinha não era capaz de encontrar pastagem. Sozinha não era capaz de encontrar fontes, nascentes de água. Sem alimento, sem pasto, sem água, ela não vive. Nenhum ser vivo vive. Ovelhas sem pastores equivale a um povo sem rumo, sem esperança, sem motivos pelos quais lutar, sem objetivos para a vida. Falta-lhes quem lhes confira esperança e motivações para o seu cotidiano. E Jesus sentiu compaixão, é a tradução que temos. Compaixão não tem o sentido frequentemente interpretado como ter dó. Sentir-se emotivamente penalizado, não é isso. A palavra compaixão, no termo grego usado, significa que a própria interioridade se convulsiona, se agita, se desordena, dói. Dói no pastor a dor do seu rebanho. Jesus é o Filho de Deus, o evangelista já o disse. Eis que o Filho de Deus sente dores face a dor daqueles perdidos. Curioso, chamou os discípulos. Sempre que Jesus se compadece de alguém, os discípulos são chamados. Ou surge, se não chamados, surge imediatamente um diálogo de Jesus com eles. A dor do povo é parte do que o Senhor, o Filho de Deus, tem a ensinar àqueles que o buscam. O discípulo é aquele que se deixa ensinar. Então o diálogo do Senhor com os discípulos, o diálogo compadecido, é partilha dos encantos feridos de Deus pela dor do seu povo. Se o discípulo for enviado, será enviado para levar os consolos de Deus. E olha o que encontramos: chamou os discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros e curar doenças. O que encontramos nos versículos 9 e 8, nos capítulos 9 e 8, Jesus curou doenças, leproso, cegos, paralítico, expulsou demônios, isto é, purificou pessoas de tudo aquilo que as distanciavam de Deus. Este é o sentido da expressão expulsar demônio. Demônio é o que afasta alguém de Deus. Expulsar os demônios tem este sentido: tirar daquela pessoa tudo o que nela a distancia de Deus. E enviou-os. Eis os nomes. Pedro, tão frágil o nosso Pedro, né? Vez por força, vez por outra, ele é apresentado, sim, como um homem fraco na fé. Ele está em formação, é discípulo. Ainda não é aquele constituído pelo Senhor para apacentar as ovelhas. Está na frente, lidera o grupo, é verdade. Mas ainda há um caminho de aprendizado e de formação a ser percorrido. Mas os nomes Pedro, João, Tiago, homens violentos, dados à violência, tiveram que mudar. Pedro, frágil. Mateus, publicano, cobrava impostos, explorava pessoas em favor do Império Romano, precisou deixar sua função. Outro Simão, o zelota, guerrilheiro, que fazia guerrilhas, movimentos levantes de guerrilha contra o Império Romano. Um cobrava impostos em favor do Império Romano e outro fazia guerrilhas contra
o Império Romano. Como deve ter sido a relação entre aqueles dois, hein? Em tempos de polarização, todo mundo se exclui. A simples escolha sugere que quando Jesus se torna o centro, as diferenças têm relevância menor. Mas quando ele perde a centralidade em nossa vida, nós o substituímos por causas, por ideologias, às vezes por comportamentos até estúpidos e violentos. Mandou-os, enviou-os, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Acaso o Senhor excluiu os outros? Não. Lá em 28, 16, 18, e anunciai o Evangelho a todas as nações. Por que agora, aqui, somente aos de Israel? Não é aqui nenhuma forma de comportamento seleto que opta por uns e exclui outros. Àquela época, a época do escrito, havia algumas tensões, entre grupos étnicos inclusive. Mas tem um sentido pedagógico. Comecem por aqui. É um início. A expansão terá sua hora. Mas por agora, levem, anunciem, aprendam a dizer a este povo, que vive como ovelha sem pastor, que o reino de Deus está chegado, que Deus se fez vizinho, que Ele está entre nós no seu Filho. O que pretende aqui o autor, o evangelista? Percebam que o Senhor está junto deles. Esse é o nosso texto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Meu irmão, minha irmã, juntos, vamos agora orar. Vamos nos servir daquela eleição que Jesus fizera dos 12, daquela escolha, daquele encontro. E, partindo daqueles fatos, gestos e palavras, vamos integrar nossa vida, nosso presente e nosso futuro. Mas por se tratar de oração, oração é diálogo. Queremos falar com alguém, queremos ouvir. Esse outro é Deus. Não se apresenta com corpo, com olhos, com expressões visíveis, palpáveis. Então temos que ir à nossa interioridade e desde lá, com sentimentos, com emoções, com imaginação, com verdade de coração, desde lá queremos falar ao Pai e ouvi-lo. Ponhamo-nos numa posição que favoreça o recolhimento. Aquietemo-nos. É como se estivéssemos despidos de tudo, de ideias, de imaginações, de sentimentos acentuados. É como se estivéssemos diante da nossa própria pequenez, mas confiantes na grandeza de quem nos ouve e a quem queremos falar, o Pai, Deus nosso Pai. Vamos respirar profundamente, então,
sentindo o ar, tão gratuito que é o ar para os nossos pulmões, assim é também o Senhor para nós. Vamos sentir o ar que impregna os pulmões, que os inflam, que depois o mesmo ar volta, é outro. Volta e aquele dinamismo de troca de ar, que na realidade é muito mais. É realimento da própria corporeidade. Se quisermos imaginar, é assim o Espírito Santo. A minha capacidade de amar é realimentada por Deus, quanto esse meu corpo é realimentado pelo ar. Vamos sentir o coração a pulsar, essa vitalidade pulsante dentro de nós que nunca cessou. Quem fez isso? Por que fez? O que queria? Vamos responder. Queria-nos vivos para participar da alegria de conhecer o próprio Deus. Então vamos pedir o segundo passo. O novo passo, melhor, que o Espírito Santo venha orar em nós. Que o Espírito de Deus nos faça aptos a olhar para a face do Senhor Jesus. Que aí o Espírito de Deus suscite um movimento imaginativo em nós, para que possamos contemplá-lo. Vamos pedir que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que fez aqueles discípulos se levantarem para segui-lo, faça-nos mover-nos para novos passos de seguimento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vamos a um novo passo. Vamos observar Jesus a olhar para pessoas pobres, fracas, frágeis. Alguns são andarilhos, outros são analfabetos, outros estão profundamente marcados por uma vida assinalada por desencontros. Um ou outro anda muito raivoso. Talvez haja viciados, haja dependentes de todo tipo. Não tem quem se volte com afeição. Dói no Senhor contemplar aquele espetáculo. São ovelhas sem pastor, pessoas que ninguém as ama. Vamos tentar ver o Senhor e contemplá-lo. Contemplá-lo a lançar um olhar sobre gente assim. Pessoas que a ninguém dói a sua dor. Talvez tudo aponte para festas, serenidades, conquistas em muitos ambientes, e eles lá nenhuma festa, nenhuma serenidade. Cada dia que se levantam não sabem para onde ir e o que buscar, a quem buscar. É como se o dia viesse prendê-los. Acordaram sem saber o que fazer do tempo que se lhes apresenta. E o Senhor sente compaixão. Talvez sinta raiva e eu estou a contemplá-lo. Talvez sinta compaixão, pena,
irritação pelo estado em que estão. E talvez não perca a paz, mas está a chamar os discípulos. Vamos vê-lo chamar. Eles se levantam, estão nas proximidades e ele está a apontar. Um, outro, mais um. Talvez pergunte, sabe quem é aquele? E aquele outro? E aquela? E eu não conheço ninguém. Nunca me importei com eles. E o Senhor está a dizer, vamos orar para que não faltem pessoas que se compadeçam. E agora chama os discípulos, vamos vê-los, chamá-los, dá um sinal, aproximam-se eles todos. E o Evangelho assim se expressa, deu-lhes autoridade para curar toda a doença e enfermidade. Vamos contemplar o Senhor a dizer, talvez até impõe as mãos sobre cada um daqueles 12, porque os quer dotar da autoridade para vencer naquela gente pobre, mísera, talvez ricos perdidos, dependentes de todas as dependências, mas aqueles pelos quais não há apreço social. Deles o Senhor quer achegar-se e envia com autoridade. Talvez o Senhor ponha as mãos na cabeça de cada um. Vamos ver. Impõe as mãos a Pedro, a João, a Tiago, a André, Felipe, Mateus, um por um. E eles partem. Cada um deles tem um nome. Quando o Senhor impõe as mãos, talvez pronuncie o nome de cada um. Talvez eu possa ouvi-lo a pronunciar o nome. E um novo passo, e eu sou um deles. O Senhor olha para mim. E olha também para aqueles míseros que eu vejo sempre. Não só andarilhos, não só moradores de rua, esses também. Mas idosos que são esquecidos. Talvez aqueles que eu rejeito por algum rancor ou ódio não vencido. Talvez aqueles que esperam a minha reconciliação e eu me distancio. São formas de pessoas a sofrer. E o Senhor olha para mim e olha para elas. E talvez esteja como pronunciou o nome de cada um daqueles 12. Assim o evangelista, quem sabe vai pronunciar o meu nome, com autoridade para aproximar-me de quem precisa muito de Deus. E Ele me envia. Eu posso olhá-lo, a pôr a mão no meu ombro e dizer, vai. E eu posso agora dizer ao Senhor, por que aceito ir? O que vou fazer? Quero dizer ao Senhor. E quero falar a Ele que, a despeito de tantas insuficiências, eu vou me achegar àquele desprezado, àquela desprezada, e vou falar da compaixão do Senhor para ela. É hora de eu pedir, na minha oração, que o Espírito de Deus venha comigo a levar as compaixões de Deus a quem está a precisar da sua ternura. Vamos falar ao Senhor do nosso propósito. É a nossa oração.